Oi. Queridos, a graça e a paz a todos, amém? Nós louvamos a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de chegar até a sua casa, de estarmos aqui com vida e podermos exaltar e glorificar o seu santo nome, na beleza da sua santidade. Você pode dizer amém? E o pastor Lauro nos estendeu esse convite para estar hoje aqui mais uma vez pregando a palavra do Senhor para a amada igreja, Primeira Igreja Batista aqui em Itaituba, quando mesmo está lá em Jacarecanga, justamente com um grupo de irmãos dessa igreja, pregando nos 50 anos da Primeira Igreja Batista de Jacarecanga, lá com o pastor Amós e a sua família. E é um prazer mais uma vez estar aqui com os amados. Eu quero pedir que a igreja se coloque em pé, para fazermos uso da palavra do nosso Deus no texto que irei pregar, que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, a princípio leremos apenas esse versículo, Eclesiastes capítulo 12, versículo 3. Os irmãos poderão abrir a sua Bíblia, também está, o tema da mensagem está ali, no slide da igreja, mas também poderão pegar a sua própria Bíblia impressa, é a palavra de Deus de todas as formas. Eclesiastes 12, versículo 13, diz assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois esse é o dever de todo homem. Baixe a sua cabeça e vamos orar. Vamos falar com Deus mais um momento. Grandioso Deus, nosso Pai celestial, Deus de toda graça, bondade e misericórdia, nós queremos, ó Deus, aqui, neste momento, em que nos encontramos na Tua casa, cultuando e adorando, exaltando o Teu santo nome, Pai, e nós estamos diante da Tua palavra revelada pelo próprio Deus, direcionada aos nossos corações, para revelar a nós, Senhor, os Teus desígnios, a Tua vontade e os Teus mandamentos, Pai. E é sobre esta palavra que o Teu Filho irá pregar nesse exato momento. Meu Deus, Tu conheces o coração de cada pessoa que está aqui, a necessidade de cada uma, a carência de cada uma, o problema que cada uma está passando, ou o que trouxe cada uma aqui, Pai. E que o Senhor possa estar tocando e falando em cada coração, e vendo o Senhor Deus dessa forma, a ajudar cada um nas suas necessidades, Pai, e que aquilo que as pessoas vieram buscar aqui nessa noite, elas possam encontrar, através da Tua palavra. Salva, Senhor, que o Senhor restaure as vidas, que o Senhor opere em corações, que o Senhor produza a transformação, que o Senhor renove a nossa fé, que o Senhor opere mudança aqui, Pai. O Senhor cure a alma, às vezes aflita, ferida, machucada pelo mundo lá fora. Mas não deixe, eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que as pessoas saiam daqui da mesma maneira que entraram. Opera, Senhor, porque Tu és o Deus que opera, Tu és o Deus que tudo pode, Tu és o Deus que fala, Tu és o Deus que transforma, e é nesse grande Deus que nós cremos e temos colocado em Ti a nossa esperança e a nossa confiança. Usa-me para a glória do Teu santo nome, pois em nome de Jesus, Teu Filho, nós oramos. Amém. Graças a Deus. Poder sentar. O irmão colocou agora há pouco o tema da mensagem, com base nesse versículo de Eclesiastes 12, 13, irmãos. O principal propósito da vida.
Algum momento da nossa vida, nós já paramos para nos perguntar três perguntas, ou para fazermos três perguntas sobre nós mesmos. E todo ser humano, em algum momento da sua existência, da sua história, a gente chama de perguntas existenciais. A primeira delas, talvez até você já ouviu falar sobre isso, algum pregador, algum outro pastor. Da onde nós viemos? Por que nós estamos aqui? Qual é a razão da nossa existência? E para onde nós iremos depois que partirmos dessa vida aqui? Essas três perguntas, irmãos, principalmente a segunda, muitas das vezes nós queremos descobrir qual é a razão da nossa existência. Por que Deus permitiu a minha existência? Qual é a razão da minha existência? Qual é o propósito principal da minha vida aqui nesse mundo? Para que eu nasci? Essa pergunta, é claro que pessoas comuns têm feito, cientistas têm feito essa pergunta, filósofos têm feito essa pergunta. Nós queremos descobrir qual é o principal propósito da nossa vida e da nossa existência. E é claro que talvez algum momento da sua vida você já parou e você ficou refletindo, você ficou pensando em si mesmo, fazendo uma avaliação da sua própria vida, e você se pergunta: por quê? Qual é a razão da minha vida? Meus queridos, e olha que o ser humano, nós nascemos, nós adquirimos conhecimentos diversos, intelectuais, formamos família, alcançamos nossos objetivos diversos aqui, nesse mundo, casamos, temos filhos, adquirimos nossos bens, corremos atrás dos nossos propósitos materiais, mas parece que o ser humano sempre há dentro dele algo está lhe faltando, ele está em busca de alguma coisa que até então ele não conseguiu encontrar. Parece que falta ainda, por mais que ele consiga alcançar tudo na vida, e seja a pessoa mais realizada em todos os aspectos da vida, mas lá no fundo, parece que alguma coisa lhe falta. O que é que está lhe faltando? Ele não encontrou, não descobriu qual é o principal significado da vida ainda. Então ele vai continuar buscando nas coisas, em alguma coisa, para preencher esse vazio que há dentro do seu ser. Talvez até você chegou aqui com esse sentimento, com um vazio profundo. Mas eu quero dizer aos irmãos e à igreja, a palavra de Deus traz respostas para todas as indagações do ser humano. Amém? A palavra de Deus traz resposta para todas as nossas dúvidas e todas as perguntas que têm pairado no nosso coração. Inclusive, qual é o principal propósito da vida? E quando nós olhamos para o texto lido, o versículo lido, que é de autoria de Salomão, igreja, e eu trouxe para a igreja, eu li o versículo na tradução, que é da minha Bíblia, a nova, a RA, que é a Revista Atualizada. Mas na Bíblia King James, que é uma Bíblia muito aproximada do original que foi escrito a Bíblia, veja como ele diz esse versículo, diz assim, para um melhor entendimento desse versículo, para você entender esse assunto, para trazer clareza para a sua mente. Olha o que ele diz: agora,
na King James, tradução King James. Agora que já se disse tudo, aqui está a conclusão, aqui chegamos. Ame reverentemente a Deus e obedeça a seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Na nova tradução da linguagem de hoje, o mesmo versículo, a nova tradução da linguagem de hoje, na Bíblia na linguagem de hoje, ele diz assim: de tudo que foi dito, a conclusão é esta: teme a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos de prestar conta, versículo 14, conta a Deus de tudo que fizemos, e até daquilo que fizermos em segredo, seja bem ou seja mal. Ou seja, queridos, o autor desse livro foi um dos homens mais sábios e mais inteligente da história humana, ou do seu tempo, da sua geração, que foi Salomão, o grande rei Salomão. Depois de muito estudo, de muita pesquisa, de muito conhecimento que ele adquiriu, de muito entendimento, ele está chegando a uma conclusão da vida, sobre a vida. Entendam isso. Ele está chegando a uma conclusão, quando ele diz que de tudo que se foi dito, a conclusão é: teme a Deus, obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que nós fomos criados. Amém? Mas eu quero mostrar para a igreja, parece que, para algumas pessoas, o principal propósito da vida se resume a alguns fatores aqui que o homem tem buscado no mundo, ao longo da história, o homem tem buscado. Duas coisas que para o ser humano são muito importantes em termos de conquista de vida, de propósito de vida. Inclusive o tema está aqui. Existe aqueles que acreditam que o principal propósito da vida se resume na fama e no sucesso. Na fama e no sucesso. E temos uma carreira desenfreada em busca da fama e do sucesso, de querermos sermos reconhecidos. E olha que tem pessoas que lutam por isso a vida toda. Momento da fama, seja em que área for, seja em que setor da vida for, mas ele quer ter popularidade, e ele quer ser visto, ele quer ser o centro das atenções. Então ele vai se debruçar, ele vai se esforçar, porque ele precisa alcançar fama em alguma área da sua vida, ter reconhecimento do público, da sociedade. Eu preciso ser o melhor, eu quero ser o melhor, eu preciso ser o mais importante de todos. Interessante, e muitos têm baseado o propósito central da sua vida na fama e no sucesso. Importante entender isso. Eu quero dizer para vocês, Salomão foi o homem que adquiriu fama, o rei Salomão adquiriu fama e também muito sucesso no período que aqui viveu. Se ele tivesse vivido hoje, ele estaria na mídia, ele estaria nos grandes canais de televisão, porque a Bíblia registra, meu querido, que Salomão se tornou o homem mais sábio da sua geração, e a sua sabedoria tomou uma dimensão muito grande, saindo das fronteiras de Israel, todo mundo da época vinha ouvir a sabedoria de Salomão. Por isso eu quero mostrar para você que ele teve fama, que ele teve sucesso, na inteligência que Deus mesmo lhe deu. E ninguém chegou à inteligência e ao conhecimento que esse homem chegou na sua época. Por isso, acompanhem comigo, eu quero compartilhar com os amados, dois textos. 1 Reis 4, 31, 32, e também 2 Crônicas 9, do 1 ao 6. E eu vou ler para a igreja esses dois textos. Diz assim, 1 Reis, capítulo 4, versículo 31 e 32, diz assim, eu vou ler para a igreja, diz assim:
31 e 32. Vamos ler o 30 também. Diz assim: era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos do Oriente, e do que toda a sabedoria dos egípcios. Presta atenção essa declaração bíblica. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Ezarita, e do que Emã, Calcol e Darda, filho de Maol. E correu a sua fama por todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Discorreu sobre diversos assuntos. Ele conhecia e dominava diversos temas. Ele dominava, ele tinha conhecimento. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano, até o isopo que brota do muro. Também falou dos animais, das aves, dos répteis, dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão. E também enviado de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Amém? Ou seja, o conhecimento dele e a fama dele, a inteligência dele excedeu de todos aqueles que eram sábios da sua época. Ele se tornou o homem mais sábio e mais inteligente da sua época. Vamos entender, queridos. Depois, mas pastor, como é que Salomão chegou a tal conhecimento? Primeiro, que ele era filho do rei Davi. E Davi investiu de estrutura, de tutores que pudessem instruir o seu filho e prepará-lo para que ele se tornasse um grande homem em intelectualidade, em inteligência. Pois era desejo de Davi que Salomão fosse o seu sucessor. E aqui diz que ele se tornou mais sábio do que os próprios egípcios. Uma das civilizações mais desenvolvidas da história antiga. Davi excedeu tal sabedoria. E vamos entender que, além disso, Deus também, pelo seu imenso poder, acrescentou e concedeu sabedoria bem maior a Salomão do que Deus concedeu a todos os outros homens da sua época. Então ele se tornou famoso. E todos, homens, mulheres, reinos, príncipes, rainhas, vinham de longe para ouvir a sabedoria desse homem. Amém? E diz que a sua fama correu o mundo todo. No capítulo de 2 Crônicas 9, fala da rainha que veio ouvir a sabedoria de Salomão. Eu gostaria também de deixar para a igreja, 2 Crônicas 9, do versículo 1 em diante, diz assim: tendo a rainha de Sabá ouvido a fama, olha aqui a fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo como perguntas difíceis, com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiaria, de ouro em abundância, pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Ela fez pergunta para Salomão, perguntas difíceis, enigmas para que ele desvendassem, e todos esses enigmas me pergunta, ele desvendou. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais, diz o texto, que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida à sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, e os trajes deles, seus copeiros, seus trajes, o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si, e disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra. E a respeito da tua sabedoria, eu, contudo, não cria no que se falava, até que vi
com os próprios olhos. Eis que não me contaram a metade da grandeza da tua sabedoria, sobrepuja a fama que ouvi. Está muito evidente, segundo esse texto, que Salomão se tornou muito grande. A fama dele, o conhecimento dele, a grandeza dele, a sua sabedoria excedia a todos, a tudo e a todos. Ele tinha o domínio de vários assuntos, várias matérias, vários conteúdos, ciência, astronomia, ele dominava, ele tinha resposta para aquilo que as pessoas o indagavam, ele tinha resposta. Então ele tinha a sabedoria popular, conhecimento profundo, sabedoria divina, mas também ele dominava a sabedoria científica, era um homem sábio. Mas, queridos, nesse versículo Salomão chega à conclusão, então ele teve fama, ele teve muito sucesso, muita fama, o seu nome se tornou como o dos grandes da terra, diz a palavra de Deus aqui. Agora observam, que nesse versículo ele chega à conclusão, que o principal propósito da vida é, teme a Deus e obedeça aos seus, teme a Deus e obedeça aos seus, depois de ele adquirir todo esse conhecimento, ele entende no final da sua vida que o maior propósito da vida é, nós fomos criados para temer a Deus e obedecer a sua palavra. Um outro fator, um outro ponto que as pessoas estão correndo atrás de forma desenfreada, eu coloquei aqui nessa mensagem, que os homens estão em busca, desde o princípio da existência humana e até hoje, irmãos. Existem aqueles que pensam e acreditam que o principal propósito da vida se resume à riqueza e ao poder. Existem pessoas que acreditam que o propósito central da vida se resume à riqueza e o poder, e em busca disso vão viver em torno desse propósito, da riqueza e do poder e da riqueza. Eu tenho e quero ter mais e mais e mais, e todos os esforços são canalizados em busca da riqueza e do poder. Todas as forças, todos os intentos, toda a motivação maior se torna em busca da riqueza e do poder e da riqueza. Meus queridos, quando a Bíblia se fala da riqueza e do poder, não é que a Bíblia é contra a riqueza e o poder, pois Salomão foi um homem muito poderoso e muito rico também. Abraão foi um homem muito rico também, sua descendência foi abençoada na terra. Você pode dizer amém? Isaac também foi um homem muito rico, Davi também foi um homem muito rico. Proporcionar bem-estar, proporcionar estrutura material e em busca do seu bem-estar para uma vida boa e agradável, isso não é pecado segundo a Escritura, mas a vida não se restringe. O foco, o alvo maior da vida não pode ser a riqueza e o poder. O esforço maior seu, a busca principal sua, não pode se resumir ao dinheiro e ao poder. Se nós fazermos disso o motivo principal da vida, nós não entendemos até então qual é a razão pelo qual Deus nos criou, a razão da nossa existência. Precisamos trabalhar, precisamos adquirir nossas coisas, não é errado, e viver bem. Tem um texto, inclusive de Salomão, que ele diz assim: Senhor, não permita que eu seja pobre, a ponto de quê? A ponto de? Não deixe que eu seja pobre a ponto de mendigar, mas não deixe também que eu me enriqueça a ponto de esquecer do teu nome, que eu me ensoberbeça. É por isso que o poder e a riqueza
leva o homem ao orgulho e à soberba. O poder e a riqueza levam o homem ao orgulho e à soberba. Eu quero mostrar para vocês que Salomão também foi um homem muito rico e muito poderoso na terra. Abra sua Bíblia comigo em 2 Crônicas 1,15. Veja o ouro que ele tinha e a riqueza que ele adquiriu como rei de Israel. Eu faço questão de ler para vocês 2 Crônicas 1,15 e 2 Crônicas 9,13. Ele diz assim, amados, 2 Crônicas 1,15, diz assim: fez o rei Salomão, inclusive, que em Jerusalém houvesse prata e ouro, como pedras, e cedro em abundância, como os sicômoros que estão nas planícies. Diz aqui que Salomão ajuntou ouro e prata em Jerusalém como pedra. E no capítulo 9 do mesmo livro de 2 Crônicas, versículo 13, diz assim, que todo ano, o peso do ouro que trazia a Salomão, cada ano era de 666 talentos. Todo ano, seus empregados, servos, as suas províncias, traziam para Jerusalém 666 talentos de ouro. Salomão encheu Jerusalém de ouro, se tornou um homem poderoso e muito rico na terra. Queridos, as taças de Salomão beber era feito de ouro, vinho era de ouro. Os escudos dos seus soldados eram de ouro. Até alguns utensílios que ornamentavam os seus cavalos eram de ouro. As portas da sua casa e do templo, que ele construiu o templo, eram também de ouro, dos materiais e minério mais importantes da terra. Ou seja, esse homem se tornou rico, extremamente poderoso. Se você ler no livro de Crônicas, a alimentação de Salomão e da sua família em um dia, você fica impressionado. Aquilo que servia como alimento para a sua mesa, para a sua casa, a quantidade de animais que ele abatia, ovelhas, bois, frutas, que os seus servos, irmãos, dava para alimentar mais de 1.000 homens, ao longo de mais de mês. O banquete que ele servia todo dia, Salomão se tornou muito grande, muito poderoso na face da terra. E ele é, na história, um dos maiores reis da história do povo de Israel, e por que não dizer, dos monarcas que já existiu. Salomão muito forte. Mas é interessante, né? Quando eu transformei esse ouro de Salomão para quilograma, que é o peso dos nossos dias atuais, você sabe quanto isso dá? O ouro que vinha todo ano para Jerusalém, quando você transforma para quilograma, ou seja, chegava anualmente em Jerusalém, nas mãos de Salomão, 25 toneladas de ouro por ano. 25 toneladas, é muito ouro. Hoje, Itaituba é considerada a cidade do ouro. A nossa região é considerada a cidade do ouro. E daqui da região de Itaituba tem se extraído muito ouro. A região do Tapajós é muito rica em ouro. E o homem até hoje está em busca de ouro. E de riqueza, irmãos. Essa necessidade de buscar riqueza e poder e dinheiro. Mas depois que Salomão conquistou tudo isso, ele chega a esta mesma conclusão. A suma de tudo ou seja, nessa linguagem de hoje diz assim, de tudo que foi dito, a conclusão é esta: teme a Deus e obedeça a seus mandamentos, porque foi para isso que nós fomos criados. Você pode dizer amém? Ou seja,
Eu quero fazer uma aplicação dessa mensagem. Nós devemos entender, nós estamos aqui nesse mundo com um propósito, que o próprio Deus estabeleceu. Nós fomos criados com um objetivo estabelecido pelo Criador. Você não está aqui por acaso. Você pode até ter suas coisas, você pode até buscar objetivos pessoais na sua família, mas o principal propósito da nossa vida não se resume a isso. Mas nós fomos criados, primeiramente, para glorificar e adorar aquele que nos criou. Efésios capítulo 1 diz isso. Fomos criados para a glória do seu louvor. Fomos criados para a glória do seu louvor. É por isso, meu amado, quando você está aqui, você se realiza. As suas necessidades são supridas, porque Deus preenche o seu ser como ninguém. Quando você adora e cultua o Senhor, você está correspondendo o propósito pelo qual você foi criado. E Deus nos criou para a glória do seu santo nome. Deus nos criou para temer a Ele. E Deus nos criou para vivermos em obediência à sua santa e bendita palavra. Por isso que nós jamais seremos felizes. Podemos correr de um lado para o outro, podemos buscar muitas coisas e conseguir muitas coisas, mas enquanto o homem não entender, ter esse mesmo entendimento de Salomão, ele nunca será realizado, ele nunca será completamente feliz. Ele pode conseguir tudo na vida, ele pode chegar no topo de tudo na vida, em termos de domínio, de grandeza, de sucesso, de fama, de riqueza, mas ele ainda vai faltar alguma coisa dentro dele, exatamente é a busca pela presença de Deus que ainda falta. Entenda isso. Por isso que a maior riqueza do homem e a maior conquista, Jesus contou uma parábola e disse que o reino de Deus é como um homem que tinha várias minas. Olha só, aqui ligado ao ouro. Ele tinha várias minas, mas ele encontrou uma mina. O que ele fez? Vendeu todas as demais minas que ele possuía para adquirir aquela, porque aquela mina era mais importante para ele. Essa é o significado que o reino de Deus tem para nós. Viver segundo o reino de Deus e dentro da vontade de Deus é a maior riqueza que nós adquirimos. Isso nos completa, nos realiza e traz plena felicidade. E eu quero resumir essa mensagem, o texto que se encontra em Jeremias 9. Veja o que o Senhor falou através de Jeremias, nesse capítulo 9, versículo 23, diz assim: assim diz o Senhor. Eu vou ler para a igreja de forma bem cautelosa, diz assim, olha a importância desse texto. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Salomão foi muito sábio. Nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém? Não se glorie o homem, primeiro, na sua sabedoria. Segundo, não se glorie o homem na sua força. Terceiro, não se glorie o homem na sua riqueza, mas o se gloriar, glorie-se nisso, diz o Senhor, em conhecer, em me conhecer, e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, justiça e juízo. Amém? A maior glória do homem está em conhecer a Deus, e ter vínculo com Deus, e se relacionar com esse Deus. Amém? A maior glória, a maior conquista e a maior riqueza do homem é o próprio Deus. Você foi criado para isso, entenda isso. Talvez você chegou aqui muito ansioso, muito preocupado,
as demais coisas da sua vida, que cercam a sua vida, que fazem parte da sua vida, entrega a Deus, mas coloca Ele como centro, como primeiro, amém? Coloca Ele como centro, como o primeiro, deixa que Ele se encarrega dos objetivos secundários da sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, porque está escrito e dito pelo próprio Jesus em Mateus 6,33, e a igreja conhece esse versículo: buscai, pois, vamos lá? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O que Jesus está dizendo é que nós temos que buscar, de fato, nós precisamos buscar em primeiro lugar, o reino de Deus. Esse é o principal propósito da nossa vida aqui. E um dia partiremos daqui, porque nós viemos de Deus e voltaremos para Ele, amém? Aqueles que entenderam, tiveram esse entendimento, e que temeram a Deus, e obedeceram a sua palavra, nós viemos dEle, e para Ele voltaremos para Ele, porque fomos feitos por Ele, feitos para servi-lo e adorá-lo. Qual tem sido o principal propósito da sua vida hoje? Você que veio aqui, está ouvindo essa mensagem. Em que tem se resumido a sua vida? O que tem trazido a maior alegria e felicidade para você? Coloque Deus no centro da sua vida. Entregue a sua vida a Ele, como diz Salmo 37, versículo 5. E deixe que Ele tome conta e cuide das coisas referentes à sua vida. E entenda e tenha o mesmo entendimento que teve o grande, famoso, poderoso e rico rei Salomão. A suma de tudo é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Eu quero deixar essa palavra hoje aqui para você. Irmãos, quem fala o nosso coração é o Espírito Santo de Deus, amém? Talvez você veio aqui muito preocupado. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família, eu quero orar pelos seus propósitos, pelas suas angústias, pelos seus medos, pelas suas preocupações, e que você nessa noite entregue tudo aos cuidados dEle, aos cuidados do Senhor. Tenha esse entendimento que teve Salomão. E se tiver alguém que dizer: pastor, eu quero, até então, eu tenho deixado Deus em segundo plano, eu quero colocar Ele em primeiro plano na minha vida, pastor. Eu tenho sido egocêntrico, e eu tenho sido egoísta, e eu tenho sido materialista. Eu quero colocar as coisas espirituais na minha vida acima das coisas materiais. Eu quero ter essa ordem na minha vida, essa organização na minha vida. Se você tem esse entendimento no seu coração, percebeu essa necessidade na sua alma, vem aqui à frente, eu quero poder orar por você. Eu vou orar, encerrando essa palavra, encerrando essa mensagem. Mas eu sei que Deus falou no teu coração. Se tiver alguém, pode vir aqui à frente. Pastor, ore por mim. Eu quero que o Senhor seja o centro do meu viver. Quem sabe você veio aqui e quer entregar a tua vida a Ele. Com tudo que você tem, você quer entregar nas mãos dEle, para que Ele cuidar da sua vida, da sua família, do seu trabalho, dos seus objetivos, meu querido. Entregue tudo a Ele. Se tiver alguém assim, pastor, levante sua mão assim, ó, sem constrangimento. Amém, graças a Deus. Pode baixar, irmã. Outra pessoa, levante sua mão assim, ó, pastor, ore por mim. Levante sua mão, sem constrangimento, porque Deus está aqui e Ele quer ser o centro da sua vida, o centro. Ele quer reinar em tudo que se refere a você. Levante sua mão assim, ó, diga: pastor, ore por mim. Amém. Os irmãos podem vir aqui à frente, essas duas irmãs podem vir aqui, venham aqui à frente, graças a Deus. Pode vir também, a irmã pode vir aqui, pode vir aqui à frente, no altar, venha. Mas se não, tudo bem.
Uma terceira pessoa quer vir à frente, dizer: pastor, ore por mim, pois a partir de hoje eu quero colocar o Senhor no centro da minha vida. Eu quero entregar tudo, e quero ter o mesmo entendimento que teve Salomão. Graças a Deus. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos ficar em pé? E nós iremos orar por essas vidas que se encontram aqui. Graças a Deus. Chega mais um pouquinho para cá, chega mais um pouquinho, só mais um pouquinho, Manilza. Vamos orar. Bendito Deus, nosso Pai Celestial. Nós te louvamos pela tua bendita palavra que foi pregada nesse momento aqui, Pai. Senhor, o principal propósito da nossa vida é o Senhor. Fomos criados por Ti para temer o Teu nome e obedecer a Tua palavra. Esse é o entendimento que o rei Salomão traz. É a mensagem. Depois de uma vida toda de riqueza, de fama, de busca, de muitos bens, o próprio rei Salomão chegou a esse entendimento, ó Deus. E quantos homens até hoje estão à procura de fama, riqueza e poder? Mas, Senhor, nós precisamos entender. Nós fomos criados primeiramente para Te adorar e exaltar o Teu santo nome. Essas vidas que estão aqui, vieram aqui à frente, Tu conheces, Pai. Que o Senhor perdoe os seus pecados. Receba os Teus filhos em Tuas mãos e ajuda-os a permanecer nos Teus caminhos, Pai, e faça uma grande obra transformadora na vida dessas pessoas que estão aqui à frente, do casal que está aqui e dessa jovem que está aqui. Pai, Tu que conhece todas as coisas, Tu que sonda todos os corações, Tu sabe o que trouxe essas pessoas aqui à frente. Que o Teu Espírito Santo possa auxiliá-las, possa quebrantá-las, possa restaurá-las, Pai, e que a partir de hoje esses Teus filhos se tornem novas criaturas em Cristo Jesus. Abençoa grandemente a elas, seu trabalho, a vida, a família, e, ó Deus, acolha essas vidas, e que a partir desse momento, elas sejam guardadas pelo Senhor, e que a Tua graça e a Tua misericórdia esteja sobre elas, Pai. Abençoa a Tua igreja, abençoa, Senhor, cada família que chegou até aqui, que nós possamos entender qual é o principal propósito da nossa existência. Abençoa todos aqui, ó Deus. Abençoa essa igreja, continua abençoando Teu filho, pastor Lauro, o seu retorno lá de Jacarecanga com os demais irmãos que foram para lá. Traga-os em paz e abençoa o Teu povo, Senhor, que faz parte dessa igreja. E Te louvamos pela Tua palavra pregada nessa noite aqui e por esse culto realizado. Ó Deus, e que o Teu amor e a graça do Teu Filho Jesus Cristo e a consolação do Teu Espírito Santo seja com todos aqui para sempre. Amém.